Bom dia a você que agora me assiste. Eu gostaria de, neste domingo maravilhoso, reviver aqui um pouco do que foi aprendido hoje na escola dominical, que é algo assim incomparável, irmãos e irmãs, todos nós crentes em Jesus, todos nós que buscamos crescer no conhecimento e na palavra do Senhor. Deixa eu ver se ficou bom aqui a iluminação. Aqui tudo é de improviso, né, irmãos e irmãs, amigas, amigos, pessoas que são simpáticos às mensagens que aqui nessas minhas lives eu gosto de fazer. Eu até aproveito e agradeço. Alguém aí na última live escreveu: irmão, essa música, fundo musical aí, ele desconcentra para a gente, inviabiliza a gente compreender bem a mensagem. Eu quero lhe agradecer, né? Quero lhe agradecer. Eu não escrevi aqui, não gravei bem, mas eu só tenho que agradecer. Hoje não tem fundo musical. Eu acredito que esses fundos musicais que têm uma vantagem de um lado, mas tem outras desvantagens. De agora para frente, a gente vai observar cada vez mais o que é possível para a gente transmitir esse conteúdo. Claro que o fundo musical, para mim, isoladamente, me estimula a ir mais a fundo, mas isso ao mesmo tempo que a gente está transmitindo, pode ser que para outras pessoas atrapalhe. Então vamos lá. Eu estou improvisando nessa live de agora, porque inclusive eu estou para complementar a segunda parte da última live, que eu falava sobre o que está acontecendo lá nessa guerra lá em Israel, com aquele grupo de terror existente, né? Que aquilo nada mais é do que manifestação demoníaca, do demônio, e do poder ainda que Satanás existe, que ele exerce, que ele está atingindo o seu apogeu aqui na Terra. Tudo isso é previsto, tudo isso eu quero colocar à parte num outro momento, mas o que eu quis, o meu querer, o meu pensamento agora, ao chegar da escola dominical, eu acabei de chegar, eu fiquei super feliz com os aprendizados que novamente a gente vai obtendo a cada vez que você se depara com estudos profundos. É por isso que a escola bíblica dominical ela tem essa finalidade e ela consegue com 100% de eficácia, porque você, da forma que ela é transmitida, da forma que ela é conduzida. Por exemplo, hoje, a escola dominical foi uma glória total, uma glória total. Parabéns à pastora Nilda, parabéns à esposa, aquela senhora que começou Desculpe, irmãos, é que a gente às vezes conhece, se comunica constantemente com as irmãs e nem grava tanto o nome, né? A senhora diaconisa, né, que abriu a escola dominical, ela foi bem precisa, né, bem objetiva. A irmã, eu não consigo lembrar, desculpe, né? Vai chegar a hora, eu não consigo lembrar todos os nomes dos nossos congregados da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus aqui do Bela Vista 1. Mas o fundamental é o trabalho que ela fez, que ela abriu, que ela introduziu o início da lição bíblica de hoje, né? Em seguida teve a explanação da mensagem, que é a lição 3 desta revista, né? Essa aqui é a revista da escola dominical, não é aquela nacional que a Assembleia também utiliza, essa é a estadual, né? Então, nós hoje estudamos a lição 3,
né, que menciona sobre o início do ministério do Filho do Homem, né? Quem é crente, que já é batizado, ou até mesmo não sendo batizado, mas quem já vem caminhando na palavra, sabe que a escola dominical, o próprio nome diz, né? Ela tem as classes, tem os professores de classes que esclarecem mais dúvidas em mais detalhes e tudo mais. Então essa escola dominical de hoje, ela para mim, todas as escolas dominicais são fantásticas, mas essa de hoje para mim, ela trouxe uma conscientização da confirmação da plenitude eterna e eficaz de Jesus Cristo nas nossas vidas. Foi como o pastor Rogério, no encerramento, evidenciou. Ele, inclusive, tem uma capacidade cognitiva, né, uma capacidade intelectual, de inteligência, que ele fala de uma forma simples e descomplicada, mas muito prática com estas mensagens. Todos os pastores, todas as pastoras, diaconisas, que falam na escola dominical, eu aprendo tanto, eu me sinto assim tão aluno satisfeito com essas mensagens, que eu até quero rememorizar, quero resumir um pouco do nosso aprendizado de hoje. Então essa lição 3, ela tem o seguinte conteúdo, né? Tem o texto áureo, que todos sabem, que é característica das lições bíblicas. O texto áureo diz o seguinte: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É uma mensagem de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Esse é o texto áureo. A verdade prática, porque é como eu estava dizendo, tem o texto áureo e a verdade prática, que o próprio nome diz, é a verdade que a gente pratica, que a gente quer alcançar, quer compreender mais claramente. A verdade prática, ela diz viver em comunhão com o Espírito Santo, é o segredo para uma vida que agrada a Deus. Nós temos que viver constantemente agradando a Deus. As pessoas, os ímpios e alguns incrédulos, você sabe que o incrédulo é pior do que o ímpio, né? Mas essas pessoas que não têm conhecimento dizem, mas Deus não precisa de agrado. Claro, ele não precisa de agrado. Nunca precisou, e tudo que há na plenitude, na imensidão, na infinita bondade e misericórdia de Deus, não vai depender do que nós vamos lá nos propor, nós vamos lá Isso são circunstâncias e degraus que a gente deve praticar para ter o mérito dos galardões. Os galardões, os prêmios, né? Quando a gente estuda na escola, a gente recebe diploma, a gente recebe notas de avaliação. Então, quando a gente está neste trabalho, a gente está buscando agradar a Deus e Deus retribui. Mesmo ele não tem necessidade, mas ele nos retribui. Então, é muito lindo, é muito maravilhoso. Essa lição 3 é uma coisa assim que, por exemplo, na sequência da escola dominical de hoje, quando o pastor Anderson começou a mostrar verdadeiramente o que a gente deve vivenciar sobre o significado de Jesus, ele menciona o papel que o apóstolo Lucas teve, né? Explicou muito bem. Olha, uma riqueza, como as pessoas, como a simplicidade, né? A simplicidade, os irmãos têm aquele conhecimento, só quem vivencia, quem conhece a palavra, quem é transformado, quem sai da escuridão e vai para a clareza do Espírito Santo,
né, a clareza da verdade absoluta, ele percebe nitidamente o diferencial. E é nisso que ele cresce. Eu cresço nisso. Eu creio, eu cresço, eu sinto que eu tenho muitas substâncias acumulativas quando eu assisto às escolas dominicais, os cultos. É por isso que deve ter a importância da congregação. Mais uma vez, obrigado, Beth, por você ter, naquele dia, no começo de tudo, irmão, tem que congregar. Não adianta só aceitar Jesus, tem que congregar. E essa congregação, super necessária, permite que a gente possa crescer nessa palavra. E o crescimento é onde a gente obtém como é utilizado pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo faz morada dentro de nós. E o que é o Espírito Santo? É Jesus presente em espírito e em verdade. Ele disse, eu não vou abandoná-los, eu deixarei o meu Espírito. O Espírito Santo é a consequência, é o que mais se evidencia nos nossos tempos, porque é a presença de Jesus junto conosco, né? Então, tudo que a gente recebe de galardão, de benefício, tudo que a gente recebe de proporção, tudo que a gente pede, o nosso esforço para pedir ao Senhor eterno, Jesus, nosso Deus eterno, ele é instruído pelo Espírito Santo. É por isso que tá escrito, viver em comunhão com o Espírito Santo é o segredo para uma vida que agrada a Deus. É muito profundo essa mensagem. Essa verdade prática, ela é muito eficaz. Então, esta lição 3, ela teve toda a sequência natural, a introdução, e tem o desenvolvimento e a conclusão, né? Nós temos no desenvolvimento o item 1, que é o ministério de João Batista, né? Depois, em seguida, tem o batismo, a genealogia e tentação de Jesus e o início prático em si do ministério público de Jesus. Minha gente, é preciso realmente uma iluminação através do Espírito Santo, né? Obrigado, Espírito Santo do Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, eterno bom Deus, porque quando a gente toma consciência do significado disso, você olha para trás e você não quer acreditar que você hoje tem esse privilégio, que grande, não existe. Eu não quero mais nada na minha vida a não ser preservar, aumentar, crescer dentro dessa palavra, né? Como eu já estou setentão, já estou encostando em 70, eu não dá, até daria, mas eu me contento só em ter a consciência do conhecimento, ser um obreiro simples, né? Porque vaidade, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, também isso tem outros aspectos. Mas a minha função, o meu orgulho, a minha realização pessoal é em ser o obreiro do Senhor, um diácono, um futuro cada dia mais seguro destas palavras. Mas é muito maravilhoso. Parabéns, pastores, pastoras, evangelistas, como a irmã que começou a introduzir, foi os primeiros momentos da escola dominical, a senhora que tem aquela criancinha tão linda, deve ter uns 3 anos no máximo, e a gente percebe que ela e o esposo, né? Irmãos, mais uma vez eu peço desculpa, porque eu não consigo agora, neste momento, falar o nome, mas todos que participaram da escola sabem como foi fantástico a gente ouvir o conhecimento dessas pessoas que falam de coração, de conhecimento, né? Falam com profundidade, falam com conteúdo, né? Então, por exemplo, o ministério de João Batista, né? Quando o pastor Anderson mencionou, eu compreendi que o ministério básico de João Batista foi fazer aquela advertência, né? Admoestar, foi chamar atenção para o arrependimento,
porque o arrependimento, você pode fazer tudo, você pode fazer caridade, você pode todo dia, 24 horas, a cada minuto, orar, fazer tudo que você possa fazer, mas se não tiver arrependimento, não significa o complexo de todo a renovação interior que nós temos que nos propor a fazer, né? Então, é por isso que, inclusive, o João Batista foi decapitado, por quê? Porque ele advertia o mal, se é que foi mal, que ofendeu lá o Herodes, foi porque ele foi advertido e ele teria que se arrepender por ele estar errando, tendo uma segunda esposa do seu irmão, né? Quer dizer, do seu semelhante, que não era. Então, aquilo é uma coisa que tocava, né? Tocava na verdade, e as pessoas até hoje, até está aí a guerra lá na Israel que confirma isso. Tudo é uma questão de verdade. A verdade, ela dói, ela fere, ela entra como uma espada que aprofunda todo um conteúdo. Então, aqueles que estão desesperados, que são privilegiados, eles querem fugir dessa verdade para eles não, né, para eles não perderem os interesses materiais. E aí o inimigo lá, o tal capeta, ele se aproveita disso, porque ele existe ainda e ele sabe que está nos momentos finais e ele tem que levar para o desespero, né? Mas no final, tudo será conforme a palavra sagrada, a Bíblia, Santa Palavra de Deus, né? Tá aqui, eu tenho 3 Bíblias, essa é uma outra Bíblia que eu conduzo diariamente, né? É mais fácil de conduzir, tem uma capa plástica e tal, mas no fundo todas elas, essas versões, algumas palavras são sinônimas de outras, no fundo a mensagem é a mesma. Qual é a mensagem? É a palavra de Deus falando para mim, para a minha pessoa e para você, que agora está a me ouvir. Então, eu quero enfatizar, finalizar com os resultados práticos dessa programação, dessa lição 3 de hoje. Como foi maravilhosa. E aí, no fechamento, né? Fora todas as outras grandezas, ter o prazer, ter a alegria de falar de Jesus, falar em Jesus, falar sobre a sua mensagem, falar sobre o propósito que ele tem para comigo e para com você, é algo privilegiado, eu já me sinto por realizado. Né? É um complemento, é algo assim que não tem como decifrar, só mesmo vivenciando que você pode confirmar esses sentimentos e essas realizações de satisfação pessoal sobre essas pregações. Então, a gente tem toda essa participação nessas escolas, todos os domingos. Eu sugiro às pessoas que querem se aprofundar, que querem se dedicar cada vez mais à palavra, que eles realmente frequentem essas escolas dominicais, porque é aqui na nossa igreja, assembleia, na nossa congregação e em todas as outras igrejas, a escola, por isso que o nome diz, é uma escola mesmo, que você aprofunda, você entra com muitos conhecimentos fundamentados nessas verdades. E aí a conclusão dessa verdade prática toda que a gente presenciou foi exatamente isso, né? Como agradar a Deus somente através da nossa, eu volto a repetir, né? Da vivência, do vivenciar, do praticar, né? Do Espírito Santo, né? Se você cada vez mais tomar posse desses sentimentos, desses conhecimentos, né, você confirma isso que o pastor Rogério falou lá no final. É uma coisa assim, Cristo é o centro, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, somente Ele consegue trazer uma realidade que desde o começo do mundo, ele falou bem, lá em Gênesis, lá no comecinho já está tudo isso previsto, está chegando e está na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, finalizando,
Essa verdade prática é viver em comunhão com o Espírito Santo. E o segredo para isto é viver, isto é o grande segredo para uma vida que agrade a Deus. Porque quando a gente agrada a Deus, quando a gente agrada ao nosso Pai, nós só temos ganhar. Ele, o nosso Pai eterno, Jesus Cristo, o Santo, a Santíssima Trindade, as coisas sagradas, infinitas, elas não precisam, elas por si elas existem. E a gente é que tem que ir buscar alcançá-las. E para isso nós temos a misericórdia. Que privilégio maior ainda. Então basta querer. Tá? Então esse improviso se resume tudo com essas palavras. Eu quero agradecer novamente, né? E até a próxima. Amém. Graças a Deus.